Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos, caros professores da classe de jovens. No encerramento de mais um trimestre, que bom estarmos juntos, compartilhando de mais algumas ideias. Dessa vez a nossa última lição, né? Que você possa ter tido um trimestre abençoado, com seus alunos, de muito aprendizado. E hoje nós estamos indo então para a nossa última lição. É uma lição atualíssima, importante e tomara, né, que as nossas classes estejam repletas de alunos para que possamos discutir, conversar e orientar os nossos alunos a respeito dos milagres. Nós estamos aí o trimestre inteiro acompanhando os milagres de Cristo, conforme narrado pelos evangelhos, e desta feita, então nós vamos trazendo para o nosso tempo. Deus continua realizando milagres. Professor, nós estamos diante dos alunos. Você crê que Deus continua realizando milagres? Se você crê que Deus continua realizando milagres em nossos dias, em nosso tempo, então é o tempo de nós colocarmos isso diante da nossa classe de uma forma enfática, de uma forma em que eles possam sair da nossa aula crendo em milagres. Porque no mundo que nós estamos vivendo, nos dias em que muitas coisas são relativas e como nós já em outras aulas já vimos, muitas pessoas não creem mais nada, muita gente, hoje também, até mesmo dentro das igrejas, não creem mais em milagres. Parece que tudo ficou para trás, ficou para o passado e para os dias de hoje não mais acontece. Mas será que isso é verdade? Vamos ver à luz da nossa lição, né, algumas pinceladas aqui, algumas orientações com referência a que Deus continua realizando milagres, né? Importante, caro professor, se você crê, e eu creio, que Ele continua, Ele é o mesmo. Então, o nosso texto do dia, ele vai falar sobre um episódio da igreja primitiva, né? Atos, no capítulo 5 e no versículo 12, na parte A, vai dizer o seguinte: e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, aqueles que vieram após Jesus Cristo. Gente, eu creio, já vou dizer para você de antemão, nos milagres nos dias de hoje. Porque eu tenho vivido milagres de Deus na minha vida. E eu creio que você também. Seja enfático com a sua classe, mostrando a verdade da palavra de Deus. Sem rodeios, sem meios termos, mostre. Porque nós precisamos hoje de pessoas que creiam em Deus, que tenham fé, cada vez mais, que Ele é poderoso. E que conforme, até o nosso autor aqui ele vai trazer na lição, trazendo as palavras faladas, né, na carta aos Hebreus, dizendo que o nosso Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente será. Ele é o mesmo, nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda, não mudou. Então por que muitas vezes a gente acha que não acontecem mais os milagres? Será que foi o Senhor que deixou? Não, foi nós que mudamos. Certo? Vamos ver aqui, ó. Nós temos 3 objetivos nessa lição. E esses 3 objetivos, vamos tentar colocá-los diante da nossa classe. O primeiro deles, revisar, isto é, olhar, né, à luz de tudo aquilo que nós já vimos, a realização da continuidade da missão de Jesus Cristo pela igreja. O segundo objetivo, avaliar os fatores impeditivos dos milagres. Será que é alguma coisa? O que impede de acontecer os milagres? E o terceiro, reafirmar a atualidade dos dons espirituais. Pessoal, olha só, nós estamos chegando aí, como eu já falei, ao final desse trimestre, e lá no início, na primeira lição, foi nos lançado um objetivo, conforme sugerido pelo autor da lição, e que nós falamos nas nossas classes, né? Que eles orassem durante esse trimestre por um milagre, e que quando chegasse ao final, eles testemunhassem do milagre que alcançaram. Portanto, lá na sua classe, antes de iniciar a sua aula, dê oportunidade para aquele aluno, aluna, que alcançou um milagre do Senhor, que fez uma prova com Deus durante esse trimestre, né, vendo todos os milagres que Jesus fez e que a sua fé foi aumentada e também orou e o Senhor fez um milagre em sua vida, seja uma porta de emprego, seja alguma coisa relacionada à família, relacionamento, não importa. Dê oportunidade para que essa pessoa testemunhe, que a sua aula vai ficar muito interessante. Já vai começar, a partir daí você vai ter um norte para a sua lição. Certo? A partir daí, as pessoas que estão na classe juntos já vão estar olhando aquele fato e a sua fé vai estar sendo aumentada e tudo aquilo que você falar vai ser aprovado. As pessoas vão concordar com aquilo que você está falando, batendo com a palavra de Deus e vendo que é verdade. Certo? Olha só, hoje em dia,
né, nós temos uma orientação aqui na nossa, e eu quero passá-la para vocês, com referência ao cessacionismo. Comece a sua aula depois de ter ouvido o testemunho e tal. Veja assim, pessoas, igrejas e etc., que dizem que os milagres cessaram. É chamado de cessacionismo. Isto é, os milagres eram apenas para os tempos de Jesus Cristo, para os tempos dos apóstolos, igreja primitiva, etc. Tá? Outros vão falar um pouco mais, com referência a que os milagres aconteceram nos tempos, né, de Moisés e de Josué, de Elias e Eliseu, de Cristo e dos apóstolos. Aconteceram milagres nesses tempos? Aconteceram. Nós conhecemos a Bíblia, a palavra, estamos sempre com ela e sabemos que grandes milagres aconteceram nesses períodos da história do povo de Deus. Porém, esses milagres nós olhamos e aumenta a nossa fé para coisas que nós necessitamos nos dias de hoje. Existe um homem que foi um dos grandes adeptos e que até lançou bastante essa teoria do cessacionismo, chamado de Benjamin Warfield. Você pode até pesquisar sobre ele se quiser trazer algum conhecimento a mais para a sua classe. Era um professor de teologia em Princeton, nos Estados Unidos da América, do século XIX. Este homem, depois de ter passado por uns tempos na Europa, ele veio de lá com a mente de uma teologia moderna e com coisas assim diferentes, até com respeito à evolução, uma teologia progressiva e coisas assim que trouxeram confusão para os dias em que eles estavam vivendo e coisas que depois foram lançadas e muitas pessoas começaram a acreditar. E uma delas em que ele é um dos grandes reforçadores da teoria do cessacionismo, que os milagres eram apenas para os tempos em que falei a vocês, Moisés, Elias, Jesus, os apóstolos, etc. Só para os tempos bíblicos, que hoje não acontecem mais o sobrenatural. Não pode mais acontecer o sobrenatural. Mas eu tenho certeza que eu estou falando aqui com professores que viveram milagres, que vivem milagres todos os dias como eu. E isso você pode chegar para a sua classe e mostrar que a vida deles é um milagre. Eles estarem ali é um milagre. Que o Senhor continua fazendo milagres. Ainda que ninguém tenha um testemunho desse trimestre para contar, talvez tenha de tempos passados. Você pode testemunhar você mesmo de algo, abrir oportunidade para alguém testemunhar, e eu tenho certeza que alguém mais vai receber milagres de Deus para este tempo, porque Ele é o mesmo, nosso Deus é o mesmo. Nós estudamos os 35 milagres, né, narrados nos evangelhos realizados por Jesus. E eu tenho certeza que nós os estudamos e a nossa fé foi aumentada, certo? Então, à luz de tudo aquilo, você que tem alunos aí que acompanharam o trimestre inteiro e estão reforçados, né, com a fé aumentada, crendo muito mais, né, do que lá no começo, quem sabe, do trimestre. Então agora nós encerramos, vimos vários, né, vimos todos praticamente aqui na nossa lição, né, alguns de forma mais sucinta, outros de forma mais profunda, mas vimos os milagres em geral. E será que o nosso tempo hoje permite? Nós temos um aval para continuar a crer em milagres? Claro que temos. É o que vai falar no nosso primeiro tópico. E o primeiro subtópico vai falar sobre o que? A grande comissão. Por quê? Quem deu a grande comissão? Jesus a ser assunto aos céus. Ele libera, ele dá à igreja uma incumbência de fazer discípulos, de pregar, de discipular, de batizar. Você conhece isso muito bem e sabe que Jesus mandou com que os seus discípulos, aqueles que o haviam seguido, fossem e fizessem os milagres em nome dele. E muitas coisas aconteceriam. Então, se não fosse para continuar os milagres, ele simplesmente teria dito, os milagres cessaram, apenas preguem, apenas falem, apenas ganhem mais discípulos. Mas não, ele estava mandando batizar, curar, libertar dos demônios e assim por diante. Então, os milagres não eram somente para aqueles tempos, eram para os tempos de hoje. Se você quiser, eu dou uma sugestão a você. Nós temos aqui a nossa igreja mesmo, Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Ela tem uma história de milagres profunda. Você pode puxar, né, procurar, pesquisar nos livros, dos fundadores da igreja e outros, vamos dizer assim, dos nossos pioneiros, para dizer bem a verdade, né?
como essa igreja também surgiu com grandes milagres, muitos milagres. E você pode compartilhar com a sua classe alguns dos milagres que aconteceram na nossa igreja. Talvez alguns você viu, talvez outros você vai pegar da história e vai poder colocar, porque você vai achar que é um grande milagre que vai aumentar a fé da turma, da classe. Isso, gente, porque a igreja continua com a missão. A missão foi dada por Jesus, então os milagres continuam, senão eles haveriam sido abortados por Jesus Cristo. Mas não, ele manda a igreja continuar fazendo aquilo que ele iniciou também fazendo aqui na terra. Nós temos a missão de continuar. Nós recebemos essa grande comissão, então nós cremos nos milagres, certo? Olha só, quando nós podemos olhar no segundo subtópico, vai dizer o seguinte: um elenco ou exemplo de sinais. Olha só, muita gente que pensa que as coisas ficaram para trás. Esse tópico ele vai resumir mais ou menos algumas coisas dos tempos da igreja primitiva para agora, tá? Jesus vai falar a respeito de pegarem serpentes, até o nosso autor vai colocar aqui. E assim, a gente sabe que isso aconteceu com Paulo quando foi picado por uma víbora, né? Está lá em Atos, no capítulo 28, você vai ver que ele escapou da morte. Estava seguindo, Jesus estava cumprindo a palavra que havia dado aos seus discípulos na vida do apóstolo Paulo, certo? Sobre falar em novas línguas, que Jesus também fala, e dá ordem aos seus discípulos. Nós vemos hoje a evidência do falar em línguas, batismos com o Espírito Santo, na nossa igreja. São coisas comuns, é normal. Por quê? Porque nós continuamos vivendo a grande comissão. Aquilo que Jesus falou, nós continuamos vivendo isso. Ressurreição de mortos, a gente sabe que aconteceram também, tanto, vamos dizer, no físico e no espiritual nem se fala de nós estávamos mortos dos nossos pecados, a nossa vã maneira de viver, fomos ressuscitados pelo Senhor, através da sua palavra, e nós estamos aí. Então, não é somente coisas para os tempos passados, é para hoje, viu, gente? Para hoje, tá? No subtópico 3, nós vamos ver Jesus mandando seus discípulos pregar a ascensão do Senhor e a cooperação divina. O que ele está dizendo aqui? Que Jesus ele ia para o Pai, mas ele enviaria o Consolador, o Espírito Santo, e também o Senhor Jesus mandando que os seus discípulos fossem fazer outros discípulos. Ele está determinando a eles que fossem, mas que ele estaria junto, a sua presença estaria junto. Então, se a presença do Senhor está conosco, com certeza nós viveremos os milagres de Deus. A igreja de Deus hoje vai viver os milagres. Por quê? Porque a presença de Jesus vai estar com a igreja, e ela está com a igreja. Nós sabemos disso. Hoje em dia, existem muitas... eu não sei que tipo de pregação você tem visto, ou que tipo de pregação você tem ido. Hoje existem vários modelos, vários tipos de pregação, de pregadores. Uns creem, outros não creem, e alguns enfatizam mais, outros menos. Mas a palavra que o Senhor deu não pode mudar, ela é a mesma, não pode ser adulterada, falsificada, não pode ser tirado nada. Eu creio na essência da palavra. Você tem que mostrar para a sua classe que eles creiam na essência da palavra do Senhor, como ela é. Se é para ter milagres, vai ter milagres. É por isso que nós cremos, é por isso que nós viemos à igreja e oramos. Não importa seja ele no aspecto financeiro, social, matrimonial, né, de trabalho, o que seja, de saúde. Tantas pessoas têm vindo às nossas igrejas em busca disso. Por quê? Porque eles creem que esse Deus da palavra, ele continua realizando milagres. E às vezes, pessoas lá de fora vêm às nossas igrejas com tanta fé. E nós às vezes estamos aí balançando, duvidando. Nós precisamos formar uma classe de jovens hoje, uma geração que está aí. Uma geração que precisa continuar crendo naquilo que nós também cremos. Que nós cremos na essência, na verdade da palavra de Deus. O nosso segundo tópico vai falar sobre os fatores impeditivo dos milagres, coisas que impedem, e a gente pensa, não acontece. Não, existem algumas coisas que podem impedir. Olha só, no primeiro subtópico ele vai falar o seguinte, o nosso autor aqui vai dizer assim, a Escritura como um padrão normativo, a norma, né, para nós seguirmos. Olha só, a palavra de Deus, eu já venho falando para vocês aqui agora, é a nossa regra de fé e de prática, tá? Você pode até usar o texto de 2 Timóteo, está aqui, né, no primeiro subtópico.
vai dizer o seguinte, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, tá? Que é a palavra do Senhor Deus, como regra de fé e prática, tá? A ordem de Jesus Cristo, que foi dada aos seus discípulos, ela não foi só para aquele tempo, ela foi passada para nós, só reforçando, para nós também, que somos discípulos deles nos dias atuais. Toda vida que a gente levanta a mão, aceita Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós somos discípulos deles. E tudo aquilo que foi dado aos discípulos, aos apóstolos da igreja primitiva, ele passa a ser nosso também. A responsabilidade é nossa de cada discípulo fazer mais discípulo. Certo? Então, olha só. Nós não vamos pregar e falar que isso era para o tempo passado. Não. Se nós formamos discípulos, se nós somos discípulos, nós vamos continuar crendo e recebendo aquilo que o Senhor também deu para os seus discípulos. Aquilo que Ele deu a eles, nós também demos, porque se as promessas que foram dadas a eles nós também queremos, então nós também vamos assumir as responsabilidades de continuar pregando, de continuar limpando os leprosos, curando os enfermos, libertando os oprimidos, porque foi isso que o Senhor nos mandou fazer. Olha só, no segundo subtópico, existem algumas coisas que é bom refletir. Eu quero que você se aprofunde nisso, tá? São fatores impeditivos: falta de fé, ausência de disciplina e dedicação espiritual, tá? Que fazem com que os milagres não aconteçam, certo? A falta de fé. Você sabe disso, que muitas pessoas não alcançam porque não têm fé. Às vezes nós mesmos, diante de tantos problemas, nossa fé fica pequena. Você sabe que os discípulos de Jesus foram repreendidos por Jesus em determinada ocasião, quando eles não conseguiram curar, libertar uma pessoa. E aí o Senhor disse: a sua fé é pequena. Aí Jesus vai falar sobre aquele grão de mostarda. Você pode até enfatizar bastante com a sua classe: o grão de mostarda, que sendo tão pequenininho, se torna depois a maior de todas as hortaliças. É o que Jesus vai falar. E uma coisa eu quero dizer para vocês: olha, se Jesus usou o exemplo do grão de mostarda, e dizendo, se a nossa fé fosse tão pequena assim, nós seríamos capazes de fazer grandes coisas, você imagina o que é a gente ter uma fé, né? Que a nossa fé não chega então a ser nem esse comparativo que Jesus dá, né? Nem do grão de mostarda. Jesus fazer um milagre. Os discípulos não conseguiram curar aquele menino, e o Senhor Jesus então repreende aquele espírito maligno que estava na vida daquela criança, e ela fica curada, fica liberto. Aí Jesus repreende então os seus discípulos. Você pode enfatizar essa passagem em que Jesus vai dizer: vocês são homens de pequena fé, pouca fé. Nós precisamos de uma fé, né? É pequena, mas uma fé suficiente para alcançar os milagres do Senhor. Certo? Olha só, uma coisa que nos falta, às vezes, é a disciplina, né? Diante de Deus, da sua palavra, de oração, uma vida de oração, de jejum. A gente, às vezes, hoje vive uma vida que a gente não fala mais de jejum, mas enfatize, pesquise, fale sobre o jejum. O jejum como uma regra também, que a igreja sempre seguiu, que Jesus jejuou, e o jejum, ele fortalece a nossa alma, o nosso espírito se torna forte. Você tem o exemplo de Jesus Cristo. Porque os discípulos não conseguiram expulsar demônios, e Jesus disse: olha, esta casta de demônio não sai senão com oração e jejum. Que isso? Uma vida de disciplina espiritual, de orar. Nós queremos hoje os milagres, mas não queremos orar. Nós queremos que o Senhor opere, que o Senhor atue, mas nós não queremos jejuar às vezes, sacrificar o nosso corpo, a nossa carne, em prol do Espírito. E nós precisamos dessa força. Gente, fale para os seus alunos a respeito do jejum, e eu tenho certeza que quanto mais orarmos e jejuarmos, muito mais nós seremos espirituais, fortes, crentes em Deus e nos seus milagres, na sua palavra. E eu tenho certeza que acontecerão libertações e milagres. Olha só, quantas vezes acontece, né? Como já, por vezes, pessoas endemoniadas perto da sua igreja, já aconteceu comigo, e a gente ser chamado do culto repentinamente para atender uma determinada pessoa com possessões demoníacas e malignas em casa, quebrando tudo. E aí você vai acompanhado de alguém de oração, de jejum também, que tem uma vida disciplinada espiritual, e quando chega lá você ora e aqueles demônios vão embora e aquela casa fica em paz e acontece a libertação. Gente,
vamos ensinar também os nossos alunos a jejuar e a orar. Eu tenho falado aqui bastante sobre a prática da oração, porque é uma chave que abre as portas à vida de oração, viu? Jesus mesmo vai nos ensinar isto. Olha só, subtópico 3, que é o nosso último, vai falar sobre outros fatores impeditivos. São dois, ele vai colocar aqui: falta de compromisso e de relacionamento com o Senhor. Olha só, aqui um exemplo que nós temos no livro de Atos, você conhece muito bem, caro professor, e pode passar para os seus alunos, é a respeito dos filhos de Seva. Eles eram judeus renomados, até porque era o filho de um homem principal dos sacerdotes. E a gente vai ver no livro de Atos que eles estavam lá exorcizando uma pessoa, sabe, que tentando expulsar o demônio de alguém. Só que eles não estavam conseguindo, porque o demônio estava incorporado naquela pessoa e falando para eles, dizendo: olha, a gente conhece Jesus, conhece Paulo, mas quem são vocês? E vocês sabem que a Bíblia vai falar sobre esses 7 filhos de Seva, que não conseguiram expulsar aquele demônio, e o demônio ainda arrebentou com eles. Aquela pessoa, o demônio estava incorporado na vida daquela pessoa, e eles saíram dali machucados, feridos, envergonhados diante de todos. Por quê? Porque eles não tinham compromisso nenhum com Deus. Eles queriam usar terceiros, eles queriam terceirizar. Eles não estavam expulsando em nome de Jesus, estavam expulsando em nome de Paulo, que pregava e tal. Estavam fazendo ali uma mistureba, uma misturança espiritual. E o Senhor trabalha só no que é puro, no que é santo, no que é reto. Então, nada aconteceu com eles. Eles foram envergonhados. Certo, gente? Isso aconteceu durante a 3ª viagem missionária de Paulo. E depois que ele entra em cena, viu? Depois que acontece a libertação daquela pessoa, todo mundo fica sabendo, fica conhecendo muito mais quem Jesus foi e o poder que Jesus tem para libertar e para fazer milagres. Olha só, existe uma passagem bíblica em que o evangelista Marcos vai nos falar de um homem que expulsava os demônios também em nome do Senhor. Os discípulos quiseram impedir, você conhece essa passagem, quer dizer: Senhor, ele não segue, ele não está com a gente, ele está lá expulsando demônios, mas Jesus disse: epa, quem não é contra nós é por nós. Se ele está expulsando em meu nome, o Senhor Jesus não viu problema nenhum naquele homem expulsar os demônios, pois ele estava correto, não estava igual aos filhos de Seva de qualquer forma, de qualquer maneira. Olha só, ele era uma pessoa que cria em Deus, estava fazendo isso em nome do Senhor, e Deus era com ele, o próprio Jesus está falando. Sabe o que quer dizer? Ele tinha um relacionamento com Deus. Você vai conseguir orar pelos enfermos, você vai conseguir libertar os endemoniados, fazer os milagres, os mesmos que Jesus fazia e outros ainda que Jesus prometeu que a igreja e os seus discípulos os fariam maiores até do que ele fez, porque ele foi para o Pai. Mas a igreja continua quando nós tivermos um relacionamento profundo com Deus, preciso, um relacionamento íntimo com o Senhor. Nós não podemos estar de qualquer forma, de qualquer maneira, e quando chegar na hora em que formos exigidos, porque o mundo olha para nós como alguém que pode, como alguém que faz parte da igreja, e portanto, como faz parte da igreja, eles dizem: não, este aí prega o Jesus que cura, o Jesus que liberta, o Jesus que salva. E nós, então, pregando esse Jesus que liberta, que cura e que salva, nós também somos discípulos dele, comissionários, então nós podemos fazer. Mas você crê que você pode? Passe essa fé para a sua classe, de que eles podem também. Os nossos jovens podem orar pelos colegas de trabalho, pelos colegas de escola, podem orar, podem expulsar demônios em nome de Jesus, podem. Nós somos a igreja de Jesus Cristo. Os milagres, os sinais, os prodígios nos seguirão. Mostre para a sua classe que você confia totalmente no Deus de milagres, né? Hoje nós estamos, para concluir a nossa lição, o que o nosso autor vai colocar, eu achei interessante. Ele vai dizer assim que a tendência ao comodismo institucional, isto é, regras de denominação e etc., não é algo típico dos tempos modernos. Ainda nos dias da igreja do primeiro século, a nossa igreja chamada igreja primitiva, o grupo se tornou estacionário, isto é, parou, né? Ficou ali somente dentro das 4 paredes. E não queria cumprir aquilo que foram chamados a realizar. Olha só, Lucas, que escreve o livro de Atos, ele vai informar que Deus permitiu uma perseguição contra a igreja.
E a igreja que estava em Jerusalém, ela foi dispersa. Você vai ver isso e acompanhar em Atos dos Apóstolos que houve a perseguição e aí a igreja se dispersou. Porque a igreja estava parada, estacionada, só vivendo os milagres para eles, não estava divulgando. O Senhor permite que venha uma perseguição sobre a igreja e aí, com essa perseguição, eles não puderam mais ficar juntos, tiveram que se espalhar. E aonde cada um ia, pregava a palavra. Esse foi o objetivo da perseguição, que coloca essa igreja para fora, coloca a igreja para crescer. A perseguição fez com que a igreja crescesse. Então, olha só, quando eles foram dispersos, o livro de Atos vai dizer que eles iam por toda parte anunciando a palavra tal como o Senhor mandara com que fizesse. E hoje, o que será que falta? Nosso autor vai dizer assim, quem sabe não é exatamente isso que está faltando à igreja hoje? Será que precisa da perseguição para nós continuarmos a grande comissão? Não, eu creio que não precisa. Nós temos a palavra explícita diante de nós. Nós temos esse ensino abençoado das escolas bíblicas dominicais, da palavra de Deus, que nos orienta, que nos ajuda, que nos mostra o caminho. Então, gente, vamos crer que não precisa de uma perseguição para a nossa igreja crescer, continuar crescendo. Não, nós podemos colocar a nossa vida num relacionamento profundo com Deus e dizer, eis-me aqui, Senhor. Passe isso para os seus jovens lá, inflame-os com a ajuda do Espírito Santo. No final, se possível, faça uma oração com eles antes de concluir a sua aula ou ao término da sua aula, para que cada um seja capacitado e receba a graça e força de Deus para continuar realizando aquilo que Jesus realizou aqui na terra. Caro professor, que Deus o abençoe. Vem aí mais um trimestre, mas nós estamos concluindo esse. E que a sua aula seja uma aula abençoada, que a graça do Senhor Jesus Cristo possa estar sobre a vida de cada um de vocês e que a sua classe possa crescer e prosperar. Em nome de Jesus. Fique com Deus. Que Deus os abençoe.